Olá, caros amigos do Movimento de Amor ao Próximo, o nosso querido MAP. Sejam todos bem-vindos, nós estamos iniciando mais um episódio do Colégio dos 12. Hoje nós vamos nos envolver da personalidade de Bartolomeu, também conhecido como Natanael. É um dos discípulos menos falado, é o discípulo que menos temos informações históricas ou através dos textos de ações vividas junto de Jesus. No Evangelho mesmo não tem nada falando sobre Bartolomeu, a não ser com a informação quando Jesus faz o convite a ele ao Colégio dos 12. Aí nós tivemos que procurar, nos livros de Chico, de Valdo, e só encontramos 2 mensagens sobre Bartolomeu. Então, nós vamos dividir com vocês a primeira mensagem e depois no próximo episódio a segunda mensagem. Nesse episódio, nós vamos tratar sobre o capítulo 8 do livro Boa Nova, do Chico Xavier, com o nosso querido Humberto de Campos, também conhecido pelo pseudônimo de Irmão X. A lição, capítulo 8, é Bom Ânimo e fala sobre Bartolomeu, uma relação direta de Jesus com Bartolomeu. E além disso, Humberto de Campos dá uma desenhada, ele dá uma caracterizada neste discípulo, Lembrando sempre que nós fazemos a distinção entre discípulo e apóstolo, porque nós falamos de discípulos, aqueles que estudaram diretamente com Jesus, aqueles que estão aprendendo com Jesus. E apóstolos, nós chamamos todos aqueles que se incumbiram da divulgação da mensagem cristã, da Boa Nova, vivenciando-a em suas vidas. Então, os apóstolos podem ser discípulos, mas não só os discípulos. Agora, discípulos são só aqueles que estudaram, aprenderam diretamente com Cristo. Então, diz assim a mensagem O Bom Ânimo, capítulo 8, no livro Boa Nova. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Desde os primeiros tempos de suas pregações junto ao Tiberíades, todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste. E vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Essa é uma característica do Bartolomeu. E talvez, é só uma suposição, que ele não tenha, dentro do colégio, tido uma visibilidade tão grande, Essa é uma característica dele. Era dedicado, era trabalhador que estava ali todas as horas, desde o primeiro momento com Jesus. Mas tinha essa característica de uma tristeza, de meditações profundas, de sentir dor com aquilo que ele estava ali vivendo junto do Cristo. Bartolomeu era pescador e existe a menção sobre ele, sobre uma frase que ele disse ao saber sobre o Cristo, saber sobre Jesus. Ele disse assim: será que de Nazaré vem algo bom? Porque Nazaré era uma pequena aldeia, 800 pessoas. Era um povoadinho. Então, acho que ele já pensando, em um império, pensando na construção de um grande reino, já lançou essa questão para os outros que estavam ali conversando com ele. Será que de Nazaré vem algo bom? Mas veio. Era Jesus. E Jesus, numa noite, diz aqui Humberto de Campos, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração.
Jesus percebeu essa característica. A tristeza, né? Essa mestiçação profunda e dolorosa, uma angústia que estava dentro dele. E Jesus, e essa é uma característica de Jesus, né? Por todos os discípulos que nós já estudamos aqui, Jesus tem esse carinho, né? Tem esse olhar de educador mesmo, de perceber as dificuldades de cada um deles e fazer inserções pontuais, né? Ele vai pontualmente e conversa sobre aquela questão importante para que haja uma mudança de rumo na vida dos discípulos. Nem todos souberam aproveitar essas interferências de Jesus, mas vamos ver o diálogo aqui de Jesus com Bartolomeu. Jesus se aproxima e ele começa a questionar. Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos por que de minhas tristezas amargurosas. Eu achei interessante que agora ele dá o nível da tristeza que ele tinha. Ele tinha uma tristeza amargurosa e não sabia explicar o motivo. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações, além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho na terra. Pois aqui o selo do mal parece obscurecer, as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Eu, quando li essa passagem, tive a impressão, clara impressão, de que Bartolomeu estava falando de hoje, do aqui, do agora. Olha o que ele fala, por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Nós estamos falando de um diálogo que aconteceu há mais de 2000 anos. E nós estamos aqui vivenciando as mesmas situações nos dias atuais. Então, essa tristeza amargurosa tem a ver com essa desilusão dele para com o mundo, para com a realidade que ele vivia em torno dele. Política, administrativa, financeira, familiar. Essas situações o deixavam deprimido, o deixavam triste. E é esta a questão que deve ser atacada. Olha só, diz Humberto de Campos, a voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Não era só uma questão de expor para Jesus o que estava pensando. Ele abriu o coração e se expôs para Jesus. Senhor, é uma tristeza amargurosa porque a gente vê o crime vencendo, o egoísmo vencendo, a ambição vencendo. É um mundo onde parece que o mal está vencendo. E aí Jesus entra num diálogo franco com ele. Calmo, tranquilo, sereno, Jesus responde. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já vistes, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria?
Fazes bem conservando a tua esperança em faces dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Eu entendo, Bartolomeu, as tuas dores. Eu percebo os teus sentimentos. Mas, Bartolomeu, o Evangelho, a Boa Nova, veio exatamente para nos colocar para cima. E eu estou falando de mim aqui agora. É por isso que eu preciso do Evangelho. Para que eu não venha a cair. Não venha sucumbir diante de tantas dificuldades que nos são impostas. O Evangelho ele tem esse poder de nos reerguer, de nos fazer firme na hora das provações. Já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo. Não é verdade? Daniel, mas se o Evangelho não é desse mundo, ele está falando de uma realidade espiritual, é isso? Exatamente. Precisamos nos lembrar que estamos na carne. E a carne, ela é necessariamente um momento passageiro. O que acontece com a carne? Ela envelhece e ela será sepultada. Mas nós, espíritos, continuaremos. Então, as nossas angústias, elas devem ser limitadas a esta existência. Há coisas que são passageiras, temporárias. E Jesus continua. Isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que trabalham na terra, que lutam na terra, que mourejam na terra. Achas então que eu teria vindo a esse mundo sem essa certeza confortadora? Olha só, eu vim a este mundo para estender as alegrias da Boa Nova, para dar bom ânimo àqueles que são cristãos, àqueles que assumem o compromisso com o Evangelho. Daniel, mas eu estudo Evangelho, eu estou numa casa de bênçãos, mas eu sou tão triste, eu tenho tantas dificuldades, eu passo por tantas dores, mas é isto. Não estamos colocando nos devidos lugares as situações. Todas elas são passageiras. Quem de nós nunca passou por uma situação difícil e a superou? E superando, nós nos tornamos seres melhores, provando que elas são passageiras e que servem para o aprimoramento do espírito. O Evangelho, continua Jesus, terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Então, olha, não espere que o mundo vá se tornar bom antes que nós nos tornemos bons. O exercício é primeiro dentro de nós. O exercício é primeiro aqui, no âmago da alma. Nós é que temos que adotar o Evangelho, para que um dia o Evangelho possa ser refletido no mundo inteiro. Mas por ora, a tarefa é de edificar o Evangelho em nós mesmos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande alegria a quantos receberem de coração. A vida terrestre, continua Jesus, é uma estrada
pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. Então nós temos o caminho, que é uma estrada pedregosa, ou seja, uma estrada que impõe dificuldades. A caminhada é rápida? Não. É ágil? Não. É fácil? Não. Uma estrada pedregosa nos impõe uma marcha mais lenta, muitos cuidados. Hora e vez precisamos parar, não é? E ele continua. O trabalho, então, a estrada pedregosa é o caminho que nos leva a Deus. O trabalho é a marcha, é a caminhada. A luta comum é a trilha de cada dia. Então, se a estrada pedregosa é o que nos conduz aos braços amorosos de Deus, o trabalho é a marcha. E a luta comum, o caminho de cada dia. A luta comum é o caminho de cada dia, ou seja, o percurso que fazemos em cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve bem, Bartolomeu. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de 1 hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Nós estamos sendo convidados a agir e fazer diferente, até mesmo no momento do nosso repouso. Uma das coisas que nós percebemos e que, de uma forma geral, está no dia a dia das pessoas é a irritação. E a irritação tem a ver com esse desgosto. Tem a ver com essa frustração de não termos atendido os nossos desejos, acalentado os nossos sonhos. Nós nos sentimos frustrados através de uma pessoa, de um acontecimento, de uma ação. E essa frustração gera em nós uma irritação. E a irritação é como se nós pudéssemos destilar toda a raiva e essa amargura interior pudesse modificar a situação. Pudesse convencer a pessoa que está fazendo errado, segundo a nossa visão, que ela precisa mudar. Possibilidade de mudar uma situação maior, porque irritado, vigoroso, nós acreditamos que podemos mudar a situação. E o que nós percebemos é que a irritação, ela destila dores, ela espalha mal-estar, e toda essa irritação acaba voltando para nós mesmos. Jesus continua. Em geral, os homens abusam dessa oportunidade preciosa para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores. Jesus confirmando aqui, ó. A nossa frustração muitas vezes é porque não acontece do jeito que nós queríamos, da forma como nós queríamos. E isto nós devemos lembrar que muitas vezes passa pela vontade
vontade do Pai e nos guiar numa direção diferente daquela que nós escolhemos. Precisamos ter a confiança, porque Jesus diz aqui que são desígnios superiores. Mas eu queria ir para lá, Daniel. Mas Papai do Céu está nos convocando a ir para lá. Tenha certeza que é o melhor para nós. Não nós, seres humanos, nós encarnados. Esses desígnios superiores, essa rota que às vezes é diferente da que eu estava programando, é uma rota de ascensão espiritual. É melhor para o espírito e não para a carne. A carne passa, é temporário, como nós dissemos no início do nosso encontro de hoje. Passa. Agora, o que é do espírito é para a eternidade. Nós precisamos colocar isso de forma inapagável dentro de nossos corações, dos nossos sentimentos, da nossa consciência. Isso nos leva a maior tranquilidade, a uma maior aceitação. E não é uma aceitação passiva, uma aceitação de que, larga pra lá. Não, é uma aceitação do que eu sei o que está acontecendo. Eu estou entendendo o que Papai do Céu pretende em nossas vidas. Tanto para uma instituição, quanto para um lar, quanto para a vida de uma pessoa. Também para com uma nação. Existe um desígnio divino para a nação. Não podemos esquecer isso. E que todas essas situações são lições para o espírito imortal. E ele continua. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores, tarefas que não vão levar a nada. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da Terra estão sempre desalentados. Não tem graça. Parece que nada tem um propósito, parece que nada tem uma concretização, porque nós estamos colocando as nossas fichas no tempo material e esquecendo que toda a nossa confiança no tempo espiritual, na eternidade, seria muito mais proveitoso. É Jesus nos dizendo, confiemos em Deus, confiemos na espiritualidade maior. E ele prossegue, na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vedam, tampam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas e em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Olha para trás. Olha para o caminho que você já percorreu. Eu vou fazer isso comigo aqui agora. De onde eu nasci, de onde eu vim, com quem eu vivo, as pessoas que estão ao meu redor, o que eu construí. E ele diz aqui, obcecados pela vontade própria. O que eu quero, o que eu quero, o que eu quero.
E nós batemos muito nessa tecla. O que eu quero. Ele diz, obcecado no que eu quero, a gente acaba tropeçando e caindo no caminho. Fechando os ouvidos à realidade espiritual, vedando os olhos com a sombra da rebeldia, passam em lágrimas, desesperadas, amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina. Focado nessa vontade própria, a gente não consegue olhar para os lados no caminho. Ele diz que é uma estrada pedregosa. A gente tem que ter cuidado. Mas obcecado na nossa vontade própria, a gente não olha para o lado. E a gente não vê uma fonte cristalina que a gente poderia beber água, se dessedentar, aliviar o calor, lavar as mãos, lavar os pés. A gente não vê, às vezes, uma árvore com fruta, onde a gente poderia se alimentar. A gente não vê a beleza de uma flor. A gente não olha para a paisagem. A gente fica fixo, obcecado pela vontade própria em cumprir aquilo que nós desejamos. E nós perdemos a oportunidade de ver todas as bênçãos que Deus espalhou na nossa vida e nós não estamos conseguindo captar. E ele diz aqui, ó, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada. Não é possível que não tenha em toda a sua vida um momento onde as bênçãos de Deus chegaram até nós. Um alívio, a palavra amiga, uma pessoa que nos ama, alguém que nos deu uma dica. É isso que nós precisamos voltar e perceber que em nosso amparo, Deus estava ali nos auxiliando. Jesus fez um pequeno silêncio, houve um intervalo de tempo e nesse momento Bartolomeu interferiu. Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Olha, já fez com que ele mudasse a frequência. Mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Linda pergunta, né? Entendeu? Ele percebeu, olha, eu estou dando margem a essa tristeza amargurosa, eu estou dando margem a essa depressão, eu estou dando margem a essas situações que estão me envolvendo, estão me provocando sentimentos negativos. E que você, Senhor, conseguiu agora ampliar a minha visão para o mundo e eu posso sim agora modificar a minha ação, a minha frequência, a minha forma de pensar. Mas eu te pergunto, Senhor, eu vou ter que estar nessa fortaleza, eu sempre bem, sempre sorrindo, sempre alegre, sempre leve. É assim? É isso mesmo, Senhor? E Jesus diz, a verdade não exige. A verdade não exige. Transforma. Porque o Evangelho não é para ser aplicado aos outros. Nós aprendemos, mas não é para ser aplicado aos outros. E muitos dos nossos erros estão exatamente nessa postura. Nós lemos, nós estudamos o Evangelho e cobramos das pessoas uma atitude que elas sequer têm a informação. Quem leu fomos nós. Foi o Daniel que leu o perdoar e está cobrando do filho, do neto, da esposa que me perdoe. Como disse Jesus, a verdade não exige, ela transforma. Porque ao adquirir a verdade, eu mudo.
Eu mudo o meu pensamento, eu mudo a minha fala, eu mudo a minha ação. E isso me transforma num ser melhor. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria e a coragem, a esperança, devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Diz Jesus, essa questão que a verdade, ela não exige, ela transforma, porque ela transforma a nós mesmos. Ela muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Essa é a grande revolução que o Evangelho faz. Então, se nós estamos aprendendo o Evangelho e o Evangelho está nos modificando, essa é uma ação positiva. Agora, se o Evangelho adentra os nossos conhecimentos e nós passamos a exigir do outro uma modificação, ele não está sendo legal. O que Jesus quer é que cada um de nós viva segundo 3 condições: a alegria, a coragem e a esperança. Isso tem que ser um traço comum a todos nós cristãos, porque o Evangelho nos coloca para cima. O Evangelho nos lembra que existe uma vida que continua. Isso é importante. Isto é o mais necessário. Então, se você não conhece o MAP, essa casa bendita, Movimento de Amor ao Próximo, eu gostaria de convidar vocês a vir ao MAP. Assim que todas as atividades estiverem prontas para receber o público com autorização das autoridades, eu quero convidar vocês. Venham conhecer o MAP e vocês vão perceber a alegria que habita em todos aqueles que trabalham nessa casa. Essa é uma marca que Jesus está dizendo. A alegria, a coragem e a esperança. Nós vamos ter um estado permanente de confiança, Não, muitos vão oscilar e nós oscilamos. Isso é natural. E Jesus confirmou para o nosso querido Bartolomeu, né? O Evangelho não exige de nós a fortaleza permanente, não. Mas ele deveria provocar em nós a alegria, a coragem e a esperança. E é isso que essa casa tem. É isso que essa casa está espalhando. E se você se envolver com os estudos que estão sendo feitos aqui, com todas as atividades que são realizadas aqui, eu tenho certeza que a coragem e a esperança vão habitar em você. É um convite. Fica aqui o meu convite para todos vocês. Por que nos firmarmos o pesadelo de 1 hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? Vai ficar se preocupando em coisas temporárias? Ele quer dizer aqui, por pesadelos de 1 hora, é que coisas que passam. Nós nos entregamos muitas das vezes ao desespero sem razão, sendo que as coisas podem ser transformadas ao longo da vida ou em outras vidas. É isso que tem que nos acalentar. E quando, diz Jesus, aqui é Bartolomeu, e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Olha, ele está buscando, não sei se vocês estão percebendo, as dores que estão dentro dele. As dificuldades que estão dentro dele. E por que que ele tem uma tristeza profunda? Olha só. Falou assim, primeiro, eu tenho que ter uma fortaleza constante, Senhor. Eu tenho que estar sempre forte. Jesus não.
alegria, coragem e esperança. Aí ele, mas e quando os negócios do mundo não são adversos? Assim, não estou indo bem, não estou ganhando bem, não tenho um bom salário, tenho dificuldades financeiras, estou endividado. E quando tudo parece em luta contra nós no mundo, como é que eu devo ser, Senhor? Jesus, como se percebesse intimamente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Vamos fazer junto essa reflexão. Qual o melhor negócio do mundo? E Jesus continua. Será a aventura que se efetua a peso de ouro? Será a aventura que se efetua a peso de ouro? Muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre as dificuldades do caminho? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Não entendi, Daniel. Ele está dizendo que muitas das vezes nós temos decepções na área dos negócios para que a gente encontre Deus. Ele está nos convidando a essa reflexão. Muitas vezes as decepções é para que nós possamos colocar o Evangelho dentro de nós e nos iluminarmos definitivamente. Mas como isso pode acontecer? Porque muitas vezes, quando não nos resta nada, materialmente dizendo, nós nos lembramos de levantar os olhos para o céu. É como se fosse a queda dentro de um poço. Enquanto caímos, só temos olhos para baixo e só olhamos para baixo. Ao chegar no fundo do poço, e quando não tem mais como ir para além do fundo do poço, o que nos resta? Se não virar e olhar para cima. Muitas vezes é nas ausências das condições materiais é que adquirimos fortaleza espiritual. Porque são nas dificuldades que nós nos dispomos a orar, que nós buscamos a igreja, que nós buscamos um centro espírita, que nós buscamos uma casa de bênção como essa para exercer uma atividade bendita. Nós nos esquecemos disso. Muitas das vezes é na ausência da saúde que a pessoa modifica uma ação que estaria levando essa criatura à morte. O cigarro, por exemplo. Quando aparece às vezes um câncer, a pessoa larga o cigarro. Mas antes do câncer a pessoa não larga. Ela não se sente motivada para fazer uma ação dessa. Mas quando vem um mal maior, a pessoa, eu tenho que me proteger, eu tenho que mudar a minha ação para conseguir aquilo que eu desejo, que às vezes é só permanecer no corpo mais tempo, mas olha só, tem um propósito. Bartolomeu guardou aquelas respostas no coração. Não, todavia, sem experimentar certa estranheza. E logo lembrando-se de que a genitora partira havia pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso.
Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Conseguiram perceber? Olha, ele tá cavucando lá dentro, ele tá vendo por que ele tá triste, ele tá observando todas as dificuldades, ele tá expondo para Jesus. É uma terapia que está acontecendo aqui. E bem com a gente também. Senhor, mas eu perdi a minha mãe, será que nem por isso eu tenho motivo para ter tristeza? Entenderam? Ele começou lá atrás. Ele está colocando uma questão atrás da outra. Olha, Senhor, me ajuda aí. Eu entendi que o Senhor está pedindo para a gente ter um bom ânimo em função dessa mensagem maravilhosa. Mas fortaleza permanente? Será que eu preciso ter essa fortaleza permanente? Aí Jesus, não. Fortaleza permanente não. Mas a alegria, a coragem, a esperança, sim. Ah, Senhor, mas e quando os negócios do mundo estão indo mal? E o que eu devo fazer? Eu devo ficar sorrindo? Opa, espera aí. Às vezes a adversidade material, ela surge para as conquistas espirituais. E agora mais um elemento que ele tinha dentro dele. Mas eu perdi minha mãe. Eu perdi alguém que era ligada aos meus sentimentos, ligada à minha sintonia espiritual. Será que eu não tenho o direito? Jesus responde: mas quem estará perdido? Se Deus é o Pai de todos nós, se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Jesus entrou novamente em silêncio, como se houvera terminado a exposição judiciosa e serena. E tem uma história aqui que eu acho muito interessante que eu poderia contar aqui, que as pessoas falam, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu filho. Quantos falam isto? Eu perdi. Perdeu o corpo. Perdeu o corpo do filho, perdeu o corpo da mãe, perdeu o corpo do pai, do marido. Não interessa, é só o corpo. Espírito continua a jornada no mundo espiritual. E isso tem que estar claro dentro de nós. Isso tem que estar sereno dentro de nós. Certo dentro de nós. Por quê? Porque aí a relação não é rompida. Eu continuo a orar pelo meu pai, eu continuo a orar pela minha mãe, eu continuo a falar com meu pai, eu continuo a falar com a minha mãe, eu continuo a sentir meu pai, eu continuo sentindo meu filho, eu continuo sentindo meu marido. É isto. Não tem fim. O espírito é imortal. O que termina é o corpo físico. Então ele está chamando a atenção de Bartolomeu aqui exatamente para isso. Bartolomeu, você está chorando o corpo da sua mãe? Bartolomeu, o corpo já foi enterrado. A sua mãe continua viva. É Deus que está no comando. Abre os olhos, Bartolomeu. Você está se preocupando com coisas que são passageiras. Ligue-se à sua mãe através das orações, dos bons pensamentos. Lembre-se que Deus é o Todo-Poderoso e que ninguém fica órfão na terra. Por quê? Porque a sua mãe não morreu e ela vai continuar te auxiliando aqui na terra. Eu vou confessar uma coisa que para mim tem
um sabor todo especial. É quase um combinado. Todas as vezes que eu faço os estudos, eu entro em sintonia com meu pai, que já faleceu. É interessante. Já são 16 anos do falecimento do meu pai. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de fazer bons estudos, de me sintonizar, de uma palestra, eu entro em sintonia com ele. Eu sinto uma emoção, eu sinto um pensamento, eu sinto um afago. Isto é que Jesus está falando. Nós não precisamos romper os laços espirituais, porque o corpo morreu. O corpo morreu em terra. Dá um bom fim a esse corpo. Mas não creia que o filho, que a mãe, que a irmã, que o marido, que o pai tenham sido enterrado ali. É só o corpo. Nós viveremos para a vida eterna. Então Jesus deu por encerrada a conversa, né? Esse bate-papo terapêutico com Bartolomeu. E como a hora ia adiantada, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia ao seu, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Embora nascido em Canaã, da Galiléia, Bartolomeu residia em Dalmanuta. E ele estava na cidade de Pedro, né? Ele estava onde Pedro vivia, para onde se dirigiu, meditando gravemente nas lições que havia recebido. A noite pareceu-lhe formosa como nunca. No alto, as estrelas lhe afiguravam as luzes gloriosas do palácio de Deus à espera das suas criaturas, como um hino de alegria. As águas do Genezaré, aos seus olhos, estavam mais plácidas e felizes. Os ventos brandos lhe sussurravam o entendimento cariciosas inspirações, como um correio delicado que lhe chegasse aos céus. Então ele sai da casa de Pedro, em Cafarnaum, e ele teria que ir até Dalmanuta. Isso é uma longa viagem. Já era mais de noite e ele teria que ir não só passar a noite, mas boa parte da madrugada andando. Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis. Então, olha, ele volta no caminho e, seguindo as orientações de Jesus, ele olha o céu, ele olha o mar, ele olha as estrelas, ele olha a vegetação, ele vai se envolvendo com tudo e ele sente a brisa, ele passou a sentir cada elemento. Porque Jesus disse, lembra, que a estrada pedregosa é a estrada que conduz a Deus. E ele foi dando um montão de dicas que nós comentamos aqui com vocês, né, nesse nosso estudo. E o Bartolomeu está aproveitando, voltando para casa, olhando cada um desses detalhes. E aí ele passa a refletir, recordando as razões dessa tristeza profunda, intraduzível. Mas com surpresa, não mais as encontrou no coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora lá. Ele tinha carinho com ela, um amor. Refletiu, porém, com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina. Deus não lhe era pai e a mãe nos céus? Recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos pelo sangue o aborreciam e o caluniavam. Ele começou a explicar as dores dele, olha só, familiares. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? Olha, nós ficamos presos a essa condição, meu irmão, e esquecemos que nós temos Jesus como irmão.
Nós temos Bezerra de Menezes como irmão, nós temos Chico Xavier como irmão, e nós ficamos presos a esses, como ele disse aqui, caluniavam e o aborreciam, falavam mal dele, falavam mentira dele. Olha que interessante. Ele falou assim, eu vou ficar preso a essas pessoas? Não. Eu vou me lembrar de Jesus. Ah, mas a sua mãe morreu, mas eu tenho Deus como pai. E olha, ele foi fazendo exatamente o que Jesus falou. Alegria, o Evangelho veio nos trazer essa fortaleza interior. É para isso que o Evangelho veio. Diz Humberto de Campos que ele chegou em casa de madrugada. Ao longe, os primeiros clarões do sol pareciam mensageiros ao conforto celestial. O canto das aves ecoava em seu espírito como notas harmoniosas de profunda alegria. O próprio mugido dos bois apresentava nova tonalidade aos seus ouvidos. Sua alma estava agora clara, o coração aliviado e feliz. Ao ranger os gonzos da porta, né? Deu aquela porta pesada, né? Seus irmãos dirigiram-lhe impropérios. Começaram a falar mal dele, acusando-o de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Bartolomeu, porém, recordou o Evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai, o acusou igualmente, escorraçando-o de casa. Olha o que ele enfrentou depois de uma conversa tão linda com Jesus. Chega em casa, os irmãos ofendendo, o pai o escorraça de casa, xinga. É isso. Deviam estar dizendo que ele estava enchendo a cara, que ele estava na noitada com a mulherada. Deviam ter acusado ele disso, né? De jogador, estava julgando. E ele estava com quem? Com quem que Bartolomeu estava conversando? Ah, era Jesus. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus e ele o conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou sua barca. Foi trabalhar. Teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago como que estava mais acolhedor e mais belo. Seus camaradas de trabalho mais delicados e acessíveis. De tarde, não questionou os comerciantes. Encheu-lhes, aliás, o espírito de boas palavras, de atitudes cativantes e educativas. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria. O sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos o observavam com admiração, exceto Jesus, que conhecia com alegria a nova atitude mental do discípulo. Gente, é maravilhoso, é maravilhoso. E essa passagem, ela gerou uma parábola. Não sei se vocês se lembram, Jesus conta a parábola do tesouro oculto do campo. Essa parábola diz respeito a esse encontro de Jesus com Bartolomeu. Que um homem que encontrasse um tesouro, um grande tesouro numa terra, ele voltaria, venderia tudo que tem para comprar aquela terra e ficar com o tesouro. Bartolomeu fez isso. Ele trocou todos os tesouros da terra pelos tesouros espirituais. E as brigas, as confusões, os maus negócios
já não importavam mais. Porque o foco da vida de Bartolomeu agora estava no alcançar os planos superiores da vida espiritual. É isso. Que Jesus nos fortaleça hoje, amanhã e sempre. Paz e bem. Paz e luz. Muita, muita paz para todos nós. Que assim seja.